O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente em meu coração e meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente sua palavra. Amém. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ruá. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar dessa palavra hebraica. Ruá significa Espírito Santo, sopro de Deus. Um sopro tempestivo, como uma tempestade. Um sopro que penetra a vida, penetra o corpo, penetra a natureza, penetra a vida humana. É essa palavra que a Escritura hebraica usa para se referir ao Espírito de Deus. Ruá. Um vento que não se segura. Um vento que não se manipula. Mas um vento que atravessa a vida, que movimenta. Um vento que enche de vida. Portanto, desde muito cedo, nós compreendemos que o Espírito Santo não é só
santificante, que ele não só santifica, mas ele vivifica. Ele dá vida. Não é à toa que nós o chamamos de Espírito da vida, porque ele pertence à vida. E dizemos também que ele é Espírito dador, doador de vida, porque ele dá, oferece vida. Nós rezamos no nosso credo assim: concebido do Espírito Santo. Jesus é concebido pelo Espírito. O Espírito é a mãe de Jesus. Aliás, essa é a palavra feminina para falar de Espírito. Ruá é uma palavra que designa maternidade. O Espírito é mãe. O Espírito é a feminilidade de Deus. E é Ele quem pousa sobre Maria com sua sombra. E é porque pousa sobre Maria, a envolve, a enche de vida, atravessa a sua carne e concebe Jesus Cristo. Concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Portanto, Jesus tem a maternidade do Espírito, que põe sua sombra sobre Maria, sua mãe. Maria é mãe de Deus, porque a maternidade, que é o Espírito, se uniu a ela, pousou sobre ela. Deus não chega na nossa vida arrasando com a nossa existência. Infelizmente, há muitas imagens equivocadas de Deus. Muitas delas mostram um Deus que é absoluto e com todo o seu absoluto ele chega esmagando a nossa vida. Esmaga os nossos projetos, não leva em conta nossos sonhos, sua vontade é que conta, sua vontade esmaga o nosso coração. Não é isso que nós vemos na história de Maria. Nem tampouco na história de José. Não. Deus realiza o coração de Maria. Deus realiza o coração de José. Quando Maria e José colaboram para a vontade de Deus, eles estão realizando o segredo mais íntimo do próprio coração. Não há oposição entre Deus e esta mulher aqui. Eles colaboram juntos para a história da salvação. Vejam a redundância. Colaboram juntos. Colaboração é trabalhar junto. Deus e humana, a Maria do Evangelho, essa discípula ouvinte, trabalham juntos para que a história da salvação tenha um desenlace. E fazendo a vontade de Deus, Maria faz a vontade do próprio coração, ter um filho e ser mãe do Salvador. Deus percorreu um caminho humano, indo até Nazaré, nos limites do mundo, nas profundezas do mundo, nas fronteiras, na periferia, para encontrar essa mulher ouvinte e assim dar desenlace ao seu projeto. Deus é um Deus que quer vida. E para gerar vida, Ele se põe junto conosco. Olhem como Deus chega na nossa história propondo algo distinto. Alegre-se, cheia de graça. É o que o anjo diz. Deus chega na nossa história querendo fazer irromper dela alegria, graça. Ele quer estar conosco
para gerar justamente isso: alegria, graça. Ele está conosco, porque se está com Maria, está com a humanidade inteira. O Senhor é contigo, diz o anjo. E então, ao propor a Maria participar do projeto da salvação, Maria não é a mulher silenciosa. Maria não é a mulher resignada que baixa a cabeça, aceita a vontade de Deus, como se não tivesse curiosidade alguma. Ela é a mulher que interroga. Como será isso? Ela é a mulher curiosa. Como vai se dar? Ela é a mulher que fala cara a cara com Deus. Pensem, na cultura de Jesus, uma mulher não podia falar com um varão cara a cara. Ela era submissa do homem. Maria não só fala com o homem, ela fala com o próprio Deus cara a cara. Isso é muito no Evangelho. Falar cara a cara com Deus. Perguntar, questionar. E então abrir-se. A fé que Maria tem não é uma fé tola. Não é uma fé que assassina a razão. Mas é uma fé inteira, que se abre inteira ao projeto de Deus. E porque é discípula, Maria diz: faça-se em mim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela diz o seu faça-se. Deus cria fazendo. Maria permite que Deus recrie o ser humano a partir de Jesus Cristo, dizendo: faça-se. Portanto, nós temos aqui duas mãos que se dão, a mão divina e a mão humana, para que a palavra se faça carne e habite no nosso meio. A primeira leitura de hoje faz lembrar tudo isso. A primeira leitura conta-nos uma profecia lá do livro do profeta Isaías. A profecia de que uma jovem dará à luz um filho e ele será Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Será que por algum momento a gente se esqueceu disso? Deus conosco, junto, fazendo história com a gente, experimentando a nossa carne, o nosso sangue, as nossas incertezas e dores. A nossa humanidade fragílima, Ele é o Emanuel, e Ele vem fazer com prazer a vontade de Deus. Eis que venho fazer com prazer a vontade de Deus, é o que diz o Salmo. Jesus Cristo faz com prazer o que Deus quer. Não obrigado, não forçado, não levado por uma força que o manipula, não empurrado por um espírito que não é o seu. Pelo contrário, Ele faz com prazer. Ele tem desejo. É o desejo de seu coração realizar a salvação. Hoje o Papa Francisco lembrava-nos justamente que Maria, no ícone da Theotokos, no ícone em que ela tem Jesus no braço, ela aponta para Jesus. Isso significa que Maria não é só mãe, ela é discípula. Ela traz Jesus nos braços, mas aponta para Ele. Ela nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir, o caminho do único mediador. Maria aponta para o mediador que é seu filho. E por isso, ela é discípula que nos ensina muito. Nos ensina, a ouvir a palavra de Deus, a descobri-la no nosso coração, a descobri-la no mais íntimo de nós, a deixarmos-nos engravidar pela palavra de Deus. Que bom seria se todos nós tornássemos-nos grávidos da palavra, que a gente pudesse gerar para o mundo vida, justiça, fraternidade.
que a gente fosse gerador de vida. Afinal, a gente não diz que a gente tem o Espírito? O mesmo Espírito que pousou sobre Maria não age em nós desde o batismo? O mesmo Espírito que pousou com sua sombra sobre a Mãe de Deus não pousa também sobre nós quando nós somos ungidos? Pousa, trabalha em nós, vive em nós. E esse Espírito é Espírito de vida. Acontece que se Deus está conosco, nem sempre a gente está com Ele. Acontece que se o Espírito vive em nós e nos vivifica, nem sempre a gente trabalha para a vida, defende a vida, crê na vida. Hoje a máscara está atrapalhando o padre, né? Nem sempre nós nos deixamos movimentar por esse Espírito. Mas esse Espírito penetra a nossa existência. E por isso nós também temos o direito de escutar as mesmas coisas que Maria. Alegre-se. É difícil se alegrar. Nesse momento, sobretudo, quantos estão celebrando o luto? Quantos estão celebrando a dor? Quantos choram suas incertezas? Que momento tenebroso da história nós estamos vivendo. Como ouvir as palavras do anjo que dizem: alegre-se. A alegria cristã não pode ser cínica, não pode ser boba. Ela é só alegria porque a gente tem um Deus conosco. Alegre-se, o Senhor está contigo. É porque o Senhor está conosco. É porque Ele nos dá a mão e caminha conosco nesse momento de dor. É porque Ele se faz parceiro da nossa humanidade, disposto a salvar-nos, mas não sem nós. Conosco. Salvar-nos conosco. Então a salvação não cai pronta do céu. Não cai magicamente. Não acontece. Não é um feitiço de Deus. Deus faz a sua salvação acontecer à medida que, como Maria, nós colaboramos. Temos colaborado com a vida? Temos colaborado para que a morte seja afastada? Temos colaborado para que a nossa história deixe para trás as tristezas e as lágrimas e possa ver alguma alegria finalmente? Muitas vezes não. Alegre-se, cheio de graça. Nós temos graça na nossa vida. Deus é nossa graça. Sua presença conosco é graciosa. Nós também somos chamados a dar a luz. Todos nós que somos movidos pelo Espírito, se assim o cremos, temos conosco um Espírito que doa vida. Este é o sacrifício de Jesus, afinal, doar vida. O sacrifício de Jesus não é sangue, como o sangue de animais. O sacrifício de Jesus não é dor, como a dor dos animais sacrificados nos altares. O sacrifício de Jesus é amor doado até o fim, mesmo na dor e na cruz. É vida doada. Quando a gente entende o que é doar vida, a gente está trabalhando segundo o Espírito de Jesus. Segundo o Espírito de Deus, o Espírito que está em nós. Doar vida, ao invés de ser conivente, silencioso, acomodado diante da morte. Na anunciação nós cremos, dizemos crer, Deus está aqui, encarnado no nosso meio. Precisamos nos engravidar dele. Precisamos nos tornar grávidos de seu Espírito. E a gente vai ser grávido do Espírito à medida que a gente trabalhar para a vida. Assim seja. Amém.